Olá, gente, boa tarde. Então, hoje eu e meu grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo premolar inferior, que é o dente 35 ou 45 da arcada dentária dos dentes permanentes. Bom, sobre a face vestibular, a gente pode perceber que a cúspide vestibular é menos pontiaguda do que a do primeiro premolar inferior, com a aresta longitudinal mais horizontalizada. As bordas mesial e distal convergem menos para o colo, quando comparado ao seu vizinho mesial, e a área de contato da face mesial é um pouco mais alta do que da face distal. Assim como alguns outros dentes, a face vestibular inclina-se para a lingual, principalmente no terço médio e oclusal. Agora nós vamos falar sobre a face lingual do segundo premolar inferior. Ela apresenta como uma das principais características a sua largura. Ela é tão larga quanto a face vestibular. E a cúspide lingual tem proporções bem maiores que o primeiro premolar inferior, podendo ser central ou um pouco deslocada para mesial. Geralmente, ela é dividida em duas cúspides subsidiárias, como a gente pode ver aqui, em que a mesial é maior e a distal é menor. Assim, o sulco que as separam é distal, avançando sobre a face lingual. Ao observarmos o segundo premolar inferior por uma vista oclusal, podemos perceber que ele pode ser tricuspidado ou ele pode ser bicuspidado. Caso ele seja tricuspidado, ele apresentará um sulco principal mesiodistal, curvilíneo, um pouco deslocado para lingual. E o sulco ocluso lingual, que se estende até a face lingual. Esses sulcos irá dividir este dente em três cúspides, na cúspide vestibular, na cúspide mesiolingual e na cúspide distolingual. Este dente pode apresentar um formato circular ou pentagonal. Caso ele seja bicuspidado, ele irá apresentar um sulco mesiodistal principal, que irá dividir este dente na cúspide vestibular e na cúspide lingual. Agora vamos falar sobre as faces de contato ou faces proximais desse dente. Elas são convexas no sentido vestíbulo-lingual, com bostas proeminentes. Além disso, elas são muito mais delineadas do que as correspondentes do primeiro premolar inferior, já que a cúspide lingual desse dente é sempre mais desenvolvida. A raiz desse dente é normalmente única. Por uma vista vestibular, podemos observar que ela exibe seu desvio distal. Ela é muito mais alargada e cônica do que a raiz do primeiro premolar inferior. Seus sulcos laterais, mesial e distal, são pouco evidentes, e a divisão apical nessa raiz é rara. Aqui podemos observar a raiz em secção transversal e analisar que o seu canal é ovalado. Vamos falar sobre as variações anatômicas desse dente. Em 87% dos casos, na maioria dos casos, esse dente tem apenas uma raiz e um canal, e um forame. Em 11% dos casos, temos uma raiz e dois canais. E em 2% dos casos, temos três raízes e três canais. Aí, nessa secção transversal da raiz, que podemos observar nessa imagem grande, na primeira raiz só tem um canal. Na segunda, observamos dois canais dessa raiz. E nessa terceira raiz, observamos dois canais bem pequenos. E nessa imagem mais à direita, podemos observar a variação no tamanho dessa raiz e as variações no seu desvio distal. Obrigada, gente, por acompanhar nesse trabalho. É isso que a gente tem que falar sobre esse dente. E essas são as referências desse trabalho. Muito obrigada.